O Pablo Magalhães, jornalista aqui da casa, estava com Covid-19, já se recuperou e deixou um relato da sua experiência a toda a comunidade januarense. E hoje eu estou aqui com Pablo Magalhães, que acabou de vencer essa batalha contra a Covid-19 e que vem relatar para nós um pouco da sua experiência. Pablo, quais foram os sintomas que você sentia? Como que você está agora, né? Em recuperação, parabéns, né? Porque a gente sempre louva e agradece quando as pessoas se recuperam da Covid-19 e nós temos essa alegria de te receber aqui hoje. Olá, esse pessoal de casa, realmente é com alegria que eu estou aqui com vocês para falar um pouquinho desse momento tão difícil que eu passei, talvez um dos piores momentos da minha vida, mas primeiro momento dizer que eu estou bem, recuperado, agradecer muito, mas muito a Deus, porque foram assim dias que pareciam não ter fim. E com relação aos sintomas, eu iniciei com uma tosse seca, que ela, no decorrer da semana, ela foi aumentando, ficando mais chata, né? Entre aspas, assim, me incomodava e já incomodava algumas pessoas, até que o dia que eu, no primeiro momento, achava que era um resfriado, decidi fazer o teste com relação ao Covid-19 e o teste deu positivo, mas começou com uma tosse. Fiquei em isolamento um final de semana em casa, até então tranquilo, mas passando um final de semana, 3 dias, a doença foi se agravando e de uma forma silenciosa. É isso que eu quero muito chamar a atenção, é que muitas das vezes a pessoa tem o vírus, fica sintomático, não sente nada e de repente ela está agindo no seu organismo e te levando a uma situação ainda mais difícil. Então, a doença foi assim, começou com uma tosse, testou positivo e depois veio um trabalho silencioso que me afetou um pouco psicologicamente, mas que depois a gente foi com a orientação médica, com os medicamentos corretos, fomos buscando a recuperação, mas essa recuperação só veio de fato quando eu precisei ser internado em Montes Claros e fiquei lá na Santa Casa por 6 dias. E como foi essa experiência de ficar internado, né, um ambiente que também tinha outras pessoas, que o hospital como é um ambiente mais frio, longe da família, como foi essa experiência para você? Eu cheguei a ser internado porque aqui ainda em Januária, por orientação médica, foi me solicitado fazer uma tomografia e alguns exames complementares. E nesses exames, nessa tomografia, no primeiro momento o meu pulmão, né, já estava bem comprometido, já estava 40% de comprometimento. E aí, porém, eu ainda não sentia nada, eu não tinha sintoma, não tinha febre, eu não tinha dor de cabeça, né? Eu comecei a perder o paladar, o olfato, eu começou também a dar uma recaída de querer ficar só deitado, o corpo pedindo mais cama. E aí eu tomei uma decisão pessoal, claro, em comum acordo com os meus familiares, de ir até Montes Claros por ocasião de buscar mais recursos, por ocasião de ter uma amplitude maior de exames, de conhecimento. Chegando em Montes Claros, fiquei em isolamento também por alguns dias em observação, porque eu já tinha passado num médico lá. Porém, numa quinta-feira, me recordo bem aqui, eu percebi que o meu grau estava se agravando porque a gente estava medindo a saturação, né, acompanhando como é que estava a questão do oxigênio, da oxigenação, e eu vi que a questão da saturação estava diminuindo, estava caindo. Aqui até então em Januário estava com 95, até normal 95, e quando uma quinta-feira em Montes Claros já estava 92, quer dizer, o sinal de alerta começou a piscar. Aí eu procurei a Santa Casa, em Montes Claros, e fui muito bem atendido, quero deixar aqui bem claro, pela Santa Casa, pelos médicos e enfermeiros, que me solicitou a repetir os exames feitos aqui em Januária. Quer dizer, eu fiz os exames em Januária numa segunda-feira, numa quinta-feira eu já estava com mais de 50% dos pulmões comprometidos, com alteração em várias situações com relação à doença.
E os médicos entenderam que não tinham como me liberar, voltar para casa. Era preciso ficar internado para cuidar mais de perto, né, para ter aquela atenção maior. E aí foi uma série de medicações venosas, direto na veia. Nos primeiros dias foi difícil porque aí entra um outro problema, uma outra dificuldade que o vírus afeta a gente, que é o psicológico, né? Atinge muito, vem a ansiedade, vem a preocupação. E aí eu tentei muito controlar isso, não só com a questão da medicação, mas me controlar para que essa ansiedade, esse, entre aspas, até medo também, com relação a precisar de oxigênio, precisar de uma intubação, né, que a gente tinha muito medo, a família tinha muito medo com isso, né, todos nós, os amigos, né, recebi mensagem de muitas pessoas e assim o tratamento foi ocorrendo bem, houve evolução, a saturação melhorou e até que 6 dias depois eu tive alta. Eu acho importante destacar, como você é uma pessoa muito querida em nossa cidade, recentemente passou por isso na família, né? Você perdeu uma irmã, muitas pessoas acompanharam isso. E agora você passando por isso, a família fica realmente em alerta. Então eu queria que você desse um recado para como que a família, né? Como fazer com os entes queridos, ter esse cuidado, procurar ajuda, né? Não esperar em casa. Eu digo que a minha recuperação, ela tem pontos importantes, que eu coloco numa escala Deus, é muito importante essa questão da oração, de abrir o coração, confiar e deixar Deus cuidar. E o segundo é a família. Os meus familiares, você falou bem, perdemos aqui recentemente minha irmã, completando 2 meses agora, e a família ela é a base importante quando numa decisão, quando viu que meu caso estava agravando, a família abraçou a causa e me ajudou. Eu sou muito grato aos meus familiares que buscou todas as formas para que chegasse nessa recuperação. Então eu sou muito grato à família e os amigos, os telespectadores. Quando a cidade ficou sabendo, e eu fiz até um vídeo, né? Quando eu fiz o vídeo, meu caso não tinha agravado ainda. Houveram até uns fake news aí, então eu precisei fazer aquele vídeo, aquele momento eu ainda estava bem. Então, mas depois eu recebi várias mensagens e agradeço de coração a cada mensagem, de pessoas que eu nem conheço, crianças, eu achei tão interessante que eu recebi mensagens de crianças, de pessoas idosas, e isso ajudou muito para a minha recuperação. E um outro fator importante, você me lembrou bem, foi com relação à orientação médica. É você ter uma boa orientação médica. Não fique em casa com Covid imaginando que você não precisa de um profissional médico. É importante o profissional médico para te orientar e você seguir corretamente aquela medicação. É muito importante o repouso, é muito importante a alimentação, é muito importante o líquido, né? Muito líquido, muita água, e eu tomei bastante água. Então eu me cuidei, minha família me ajudou a cuidar e assim foi. O medo, a preocupação existiu, mas eu também confiei e a gente tem que confiar para a gente ter força para superar tudo isso. E nós agora voltamos à onda vermelha aqui em Januária e eu queria que você desse um recado, um alerta para a população. Gente, quantas vezes, diversas vezes, eu apresentando o jornal, fazendo reportagens sobre o Covid, e quem me acompanha sabe o alerta que sempre no final a gente falava, né? Mas eu não imaginava que eu iria ser vítima do Covid. E hoje eu digo a você o seguinte, todos nós, todos são possíveis, são pessoas que temos possibilidade, infelizmente, de ser contaminados. Mas o alerta que eu deixo e a reflexão que eu faço não é uma brincadeira. É um vírus sinistro, é um vírus que judia, é uma doença que te maltrata. O exemplo maior, quantas e quantas perdas pelo mundo afora e Januária não está sendo diferente. Muita gente sendo acometida. Então, se cuide, mas de fato se cuide. E
se você tem amor no coração, pensa na sua família. Evite essa questão da aglomeração, é muito séria, muito grave, porque você pensa assim, mas eu uso máscara, higienização, mas o vírus ele é sinistro, ele dificulta cada vez mais, então não pode brincar com ele, não tem brincadeira. Então olha, se respeite, se cuide, olha para o interior seu, o interior da sua família, né? Tem gente que pensa assim, fulano tal é vacinado. Tem gente vacinada que mesmo assim pega o vírus. Claro que não pega com tanta agressividade, como eu que não sou vacinado. Mas assim, o alerta que eu deixo, ame mais, se cuide mais. Toda essa questão da higienização que tem falado, reforce e não brinque. Esse vírus é sério, não é uma gripezinha assim, ele mata, ele te derruba, mas te recupera caso você feche. Mas evite não pegar. Se pegar, acredite muito no poder das orações e nas orientações corretas dos profissionais médicos. Essa é a minha mensagem. Pablo, eu te agradeço, muito obrigada por nos conceder essa entrevista e fico alerta a toda a nossa população, vamos nos cuidar e vamos cuidar também dos nossos. E deixamos também os nossos sentimentos a todos aqueles que perderam seus entes queridos. Um abraço, gente, obrigado. Estou de férias, prestigie a Leice, em breve estaremos de volta.